Vou dar o exemplo do olho azul, que é pra galera entender. O olho azul surgiu mais ou menos há 12 mil anos. 12, 16 mil anos lá na Europa. Eu não tenho olho azul. A minha irmã não tem olho azul. Minhas sobrinhas nasceram com olhos claros. Mas você tem algum vizinho com olho azul? Não? Mas isso porque eu tenho uma ancestral, eu descendo de uma mulher que tem olhos azuis. O meu cunhado, por sua vez, descende de uma mulher que tem olhos azuis. Então ele se casou com a minha irmã e teve filho com olhos claros. Isso significa que em algum momento esse gene acabou se manifestando, mesmo que eu não tenha. Mas vamos fazer um suponhamento. Em 12 mil anos, os olhos azuis cresceu uma quantidade absurda de seres humanos que têm olhos claros. Isso provavelmente é porque é um atrativo sexual. Que olho azul é igual feriado no dia de domingo, não serve pra nada. Mas pode ser um caráter sexual atrativo. Inclusive, pessoas de olhos claros provavelmente só não serve pra nada se a pessoa for gorda, né? Se a pessoa for feia, não serve pra nada. É. Olho azul em gente feia não serve pra ter nenhuma utilidade. Não. Mas o olho azul é um atrativo. Assim como se provavelmente nós todos tivéssemos olhos claros, se tivesse alguém que nascesse com olhos escuros, provavelmente seria um caráter sexual interessante. Os seres humanos são assim, diferente. Mas o fato é que os olhos claros, eles passaram muito rapidamente, porque 12 mil anos é pouco tempo. E aí, a evolução, ela é justamente o estudo de genética de populações. Vamos supor que daqui a 100 mil anos, todos os seres humanos têm olhos azuis. Significa que eu não existi? Significa que você não existiu? Significa que você não existiu? Significa que apenas aquele gene foi passado de gerações em gerações e predominou. Então, quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? O ovo. O ovo. O ovo, porque todo grupo de animais põe ovos. Achou que você ia pegar a gente nessa, né? Todo grupo de animais põe ovos, inclusive de mamíferos. Sim. Mamíferos põem ovos. Tem mamíferos que põem ovos. O que acontece é que não existiu uma primeira galinha. Existiu as mutações entre esses animais que foram transformando toda uma população, toda ela, ao ponto daquela população ser considerada galinha. Mas não pode ter tido, de certa forma, em algum momento, e não eu falo que isso só aconteça para ser humano, mas talvez isso aconteça para outros animais, uma alteração genética mais drástica, que de um animal saia um, assim, com uma diferença mais notável. O animal não vive sozinho, ele precisa se reproduzir, ele precisa passar isso para a população. Sim, então, mas aí ele vai passar aqueles genes. Claro, por exemplo, você, como eu acabei de explicar, do olho azul, um caráter novo, sim, que surgiu que do nada, e que nem é positivo, mas do nada é um atrativo sexual que passou rápido. O cara com olho claro, ele não enxerga melhor à noite, igual falam? Não? A mesma coisa? Não, a mesma coisa. E pelo contrário, muita gente que tem olho claro tem hipermetropia. Olho azul é uma coisa que realmente não tem muita utilidade, a não ser o que eu consigo enxergar é caráter sexual. Sim. É uma coisa igual as penas do pavão. Sim. Atrapalha o pavão em tudo. Então, outra coisa que o Bimbinho fala, a gente chama ele carinhosamente de Bimbinho. Nota, em nenhum momento eu tô atacando a honra pessoal do cara, nada disso aqui, só as ideias. Ele diz que pavão não enxerga cores. Porra, pavão é uma ave. Ave enxerga, inclusive, enxerga ultravioleta. É tetracromática. Ela enxerga melhor do que a gente, cara. Como que o pavão não enxerga cor? De onde ele tirou isso? Senão não faria sentido ter todas essas cores pra chamar atenção sexualmente. E chama muita atenção. O próprio Darwin já tinha visto isso, que até as galinhas ficavam impressionadas com a pena do pavão. E tu vê como é que funciona a seleção natural, velho? Porque existe uma coisa dentro da seleção natural chamada seleção sexual. Sim. A seleção sexual são as fêmeas que propõem. E pode levar a gargalos evolutivos. Por exemplo, você tinha alces gigantes ali na Austrália, veados gigantes, né? Que tinham um chifrão enorme para as fêmeas, aquilo era atrativo. Só que conforme foi mudando a paisagem, foi aumentando o número de árvores, ele caiu num gargalo evolutivo onde ele morreu. O pavão vive onde tem tigre. Para a fêmea, que olha o pavão e vê ele bonitão, é um atrativo sexual. Foi seleção dela. Só que ele tem que viver onde tem tigre, velho. Então ele tem que ser bonito o suficiente pra atrair a fêmea numa competição com outros pavões e ao mesmo tempo sobreviver. Por isso que ele fecha as penas. Só que isso vai causando um gargalo evolutivo. Pode chegar um momento que ele fica tão bonito que um predador ou cai em um outro lugar, cai um novo predador e ele é eliminado. A ave do paraíso, por exemplo, lá na Austrália, onde você tem isolamento, não tem os predadores rotineiros, você tem aves que são lindas pra caraca. Se chegar um predador lá, detona tudo. Diz que, via de regra, o pássaro macho ele é mais bonito, mais vistoso que a fêmea. Pra ele atrair o predador e proteger... Não, não é pra ele atrair o predador, porque existem várias formas de seleção sexual. Uma delas, pra elas, a beleza das penas, a coloração das penas que indica virilidade. Até
uma pessoa que tá, né? Por isso que você pintou a cara de vermelho? Por isso que eu pintei a cara, botei cabelo, né? Botei cabelo e tal, pra você ficar mais, né? Senão daqui a pouco a Dona Maria te expulsa, né, cara? Você tá acabado. Sim, é atrativo sexual. Um cara que tá doente, as pessoas tendem a se afastar de uma pessoa que tá doente. Isso faz parte da seleção sexual. A seleção sexual, ela é feita primariamente por fêmeas. As fêmeas é que escolhem aquele... Mas alguma coisa nele atrai mais as fêmeas. Sim. Qual que é a vantagem evolutiva ou a vantagem para a espécie do, acho que o louva-a-Deus, né, que depois do acasalamento come a cabeça, mata o macho? Qual que é a vantagem nisso aí? Algumas espécies conseguem fazem canibalismo. Por sucuri, por exemplo, a fêmea é super empoderada, né? Ela tem o dobro do tamanho do macho quando ela atinge a maturidade sexual. Ela faz um bolo sexual, ou seja, ela solta feromônios, os machos vêm atrás dela. Ela escolhe o macho que vai copular e ela escolhe um de vez em quando para virar lanche. Eita. Esse macho que foi devorado vai servir para ela produzir aí de 40 a 100 filhotes. De 20 a 100 filhotes, dependendo. Então ele teve uma função. O louva-a-Deus não é toda espécie, tá? Algumas espécies apenas, se eu não me engano, aqui da América do Sul nem tem isso. O macho está copulando com a fêmea e ela simplesmente entende que aquela cabecinha ali pode ser um alimento, ela come a cabeça do macho e o corpo continua copulando. Ele passa os genes adiante, ela vai ter uma refeição extra rica em fosfato, que tá o cérebro do bicho ali, e todo mundo sai ganhando. Menos o cara que perdeu a cabeça. Mas ele copulou e passou o gene adiante. Essa é a missão da vida. Sim. É o ciclo sem fim. Já Nós dizia somos... o Rei Leão. Mas dentro da evolução, a verdade é essa. Nós somos o robô replicador. O próprio Richard Dawkins já falava isso. O que é o robô replicador? O teu objetivo é passar o gene adiante. Ó, nós três estamos aqui na mesa e tem o nosso contra-regra lá do outro lado. Aham. Nós estamos aqui, nós e nossos antepassados estão aqui há mais ou menos 3,5 bilhões de anos. Então, nenhum dos nossos ancestrais aqui, que deu origem a nós, morreu devorado, queimado, afogado, esmagado, de alguma outra maneira, antes que ele tivesse tido a oportunidade de se reproduzir. E você que está me vendo aqui na live também. É óbvio. Nenhum dos seus ancestrais morreu antes que tivesse tido a oportunidade de se reproduzir. Pode ter morrido segundos depois, ou até mesmo na cama, mas ele teve a oportunidade de se reproduzir. Só você que não come ninguém, que é ANCAP. Só você que é ANCAP que não come ninguém. Salve, Paulo Cogos, um abraço. Mas aí, o que acontece? Você teve essa oportunidade anterior. Os seus ancestrais tiveram. E ao longo disso, esses gametas estão se reproduzindo. Então, qual é a função do robô replicador? A função do robô replicador é passar o gameta adiante. Então existe um mundo N. A gente chama isso de mundo N. Nós somos o mundo 2N. O espermatozoide é N, óvulo é N, o ser humano é 2N. E o teu objetivo é passar isso para frente. Só que nós, seres humanos, somos a única espécie que existe que é capaz de entender e até se negar a continuar a reprodução. Ou você tenta prolongar ou ter o seu filhote da maneira que achar melhor. Quando tu tiver maiores condições econômicas, maiores condições financeiras, você passa aquele gene quando você quer passar. Pelo menos deveria, claro que percalços acontecem, gravidez aí acontece na adolescência. Aliás, o ser humano é o único animal que consegue manter um bom convívio com a vítima que ele pretende comer. Você tá falando da esposa ou não? Você tá falando do alimento que ele vai ter. É o único animal que faz isso aí. Mas tem animal... Porque assim, via de regra, quando no pós-acasalamento mata o parceiro, todos os que eu vi, é sempre a fêmea matar o macho. Nunca tem o contrário? O macho matar a fêmea? Não porque... O macho só se ferra, né? É porque Reparou, o né? macho, ele é o descartável. Sim, e a fêmea, ela é a necessária. Sim, porque o macho, ele Pra reprodução. milhares de Milhares de fêmeas. vezes. Se for um macho, igual eu, machão mesmo. E a fêmea não adianta. Se mata a fêmea, você não tem o filhote, pô. Se você parar pra analisar, até o próprio sexo humano, né? Comparado com outros animais, é algo espetacular, porque a fêmea, o macho continua com a mesma função, é claro. Agora você tem um órgão copulador que faz a cópula interna. Isso é uma novidade. Peixes fazem cópula externa. É assim, a fêmea vem, bota os ovos, vem o macho, joga o sistema, fertiliza. Claro, tem algumas exceções, como o guppy, que tem o tubarão, que tem cópula interna. Mas basicamente é isso. Então quando você pega uma fêmea humana,
e você tem um órgão copulador masculino e um receptáculo que consegue armazenar o espermatozoide, o óvulo, um endométrio que vai manter através de uma placenta um embrião por 9 meses, isso é uma diferenciação evolutiva comparado com outros organismos bizarro. É algo fantástico, né, cara? Mas é uma evolução, você acha que é uma evolução que deu meio errada a do ser humano? Porque assim, Sim. a mulher, o homem, ele ficou ereto, o ser humano. Então, o quadril da mulher, ela é tipo menor em relação ao que deveria ser. É um sacrifício pra mulher ter um parto. Sim. Né? E que é diferente de outros. Eu acho, por exemplo, super inteligente o marsupial. Porque ele nasce pequenininho e você continua guardando dentro da... É muito mais... Imagina se a mulher tivesse o filho com 1 mês, não dava trabalho pra nascer, aí ela botava numa bolsinha e guardava os outros 8 meses. Não era muito melhor pra todo mundo? Você sabe que os marsupiais só não são mais evoluídos porque nós não somos marsupiais. Porque se nós fôssemos marsupiais, nós diríamos que eles são mais evoluídos. Porque é muito mais prático você ter sem dúvida. o tipo de filhote. Mas olha só, essa história ela começa assim. Você tem mamíferos monotremados, você tem mamíferos... Desculpa, sem querer te cortar. O que eu acho outra coisa incrível no ser humano quando ele nasce absurdamente incapaz de qualquer coisa. Diferente, parece que a gente ter um cérebro grande é um problema. Parece que a gente nasce prematuro. Sim. Né? Porque você pega o filho do cavalo, ele nasce e já sai andando. Já sai andando. E o ser humano, ele fica anos incapaz de... O maior de todos em tempo... É o do ser humano, é o que fica mais tempo incapaz depois que nasce. Está relacionado então deu meio errado a nossa evolução também. Então, se não fosse o cérebro, nós já teríamos ido pro saco.